Olá, pessoal! Nós vamos nos conectando virtualmente e daqui a pouco nós iremos nos conectar através do virtual também com as nossas informações e com aquilo que nós vamos trazendo, né, para o nosso momento, para o nosso contexto, para a nossa aprendizagem de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso segundo dia, ao nosso 2/28 desafio de lives, onde o objetivo, né, deste desafio é nos mobilizar, nos trazer a possibilidade de nos fortalecermos enquanto mães, enquanto família, dentro deste processo tão importante, tão essencial, né, à vida de todos os seres humanos, que é a educação dos nossos filhos, né? E aqui, quando eu falo filhos, não significa que sejam bebês, que sejam crianças de 0 a 10, adolescentes. Não, aqui eu falo filhos. E esses filhos estão dentro, né, da idade em que seu filho se encontra. Então, se você é mãe, se você é pai ou família, tô vendo que hoje nós temos aqui alguns meninos, né, que com certeza são pais. Sejam muitíssimo bem-vindos a esse bate-papo, a este momento de conteúdo dentro deste contexto. Hoje, então, o tema, gente, da nossa live será o impacto da culpa no processo de educação dos filhos. O impacto da culpa. Gente, presta atenção nisso. O impacto. Ou seja, eu já estou dizendo, eu já estou afirmando que a culpa impacta o processo. Eu já te faço uma pergunta imediatamente. Na tua opinião, e já vai me dizendo aí nos comentários, tá? Na tua opinião, a culpa, a nossa culpa, a culpa de mãe, a culpa daquele que está dentro do processo de condução do processo, a culpa é, na sua opinião, algo que impacta o processo de educação do seu filho ou não? Me diga aí nos comentários. O que para você significa isso, né? Quando a gente fala, né? Quando nós falamos, quando nós sentimos essa culpa. Ontem nós falamos muito sobre emoção. Hoje nós vamos falar sobre culpa. Ou seja, hoje nós vamos fazer uma mistura de emoção, sentimento e afeto. E vamos, com tudo isso junto e misturado, nós iremos entender o que cada um faz dentro deste processo que tem tanta importância, né? Entender isso é tão importante quanto dizer para o seu filho ou para a sua filha: venha agora jantar, sente-se aqui à mesa conosco. Então, tá na hora do banho, tá na hora de dormir. Não, olha, você só terá acesso ao computador ou ao celular tanto tempo por dia. Entender este universo é tão importante quanto. Quando nós falamos em desenvolvimento humano, nós falamos num processo de ampliação das escolhas, das oportunidades para serem aquilo, para as pessoas serem aquilo que elas desejam ser. Quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para minha filha, quando eu olho para mim,
enquanto mãe, enquanto família, que estou na condução deste processo, eu estou conduzindo um processo de desenvolvimento. Ou seja, eu estou conduzindo um processo de ampliação das escolhas e oportunidades. Ou seja, então se eu estou ampliando um processo de escolhas e oportunidades, eu entrarei de sola nas emoções. Por quê? Eu vou ampliar olhando para todos os contextos, por exemplo, que um filho, que uma relação familiar, ou uma relação de mãe e filho, ou pai e filho, filha, filhos, tem. Em todos os aspectos. Seja um aspecto social, seja o aspecto de saúde, de alimentação, seja lá qual for o aspecto, ou qual for a orientação, ou qual for a escolha e a oportunidade. Então, se a educação está para um processo de desenvolvimento humano, eu preciso e tenho, né, de uma forma muito especial, esta possibilidade de ampliar as oportunidades e as escolhas. Então já começo essa live dizendo para você, enquanto pai, enquanto mãe, quais são as escolhas e as oportunidades que você, mamãe, tem oferecido para o seu filho, ou para sua filha, ou para os seus filhos, e isso tem ampliado as possibilidades dele, filho ou filha, ser ou serem aquilo que eles desejarem. Não ser aquilo que eu quero, não ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero, blá, 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 blá. Não, né? Mas quando eu falo em processo de desenvolvimento, eu amplio essa possibilidade e possibilito. Estou entre ele, as escolhas e as oportunidades, para que ele decida. E esta decisão, e é por isso que eu falo que hoje nós entraremos, né, em cheio dentro dessa cesta, deste ninho maravilhoso chamado afetividade, emocionalidade e sentimentos. Afinal de contas, Ana, o que são então emoções? Elas não são a mesma coisa? Sentimento e emoção não são a mesma coisa? Mas espera aí, que tem a ver afeto com sentimento, com emoção? Tudo isso não é a mesma coisa? Não. Pode ser que pode ser não. Faz parte da mesma moeda, digamos assim. Mas a moeda tem lados, né? E faz parte da mesma moeda com lados diferentes. Fez sentido? Emoção. Aquilo que nos move. Aquilo que nos tira daqui e nos leva para lá. Por quê? Porque as nossas emoções são físico, é intuitivo, a ponto, por exemplo, de mexer com a nossa estrutura, com a nossa frequência cardíaca, com a nossa parte, com a frequência, o coração bate porque o sangue passa mais rápido, porque nós, por exemplo, estamos com medo, ou então a gente fica com raiva, ou então a gente está muito feliz da vida,
Ou então nós estamos muito tristes. E isso vem para o corpo, né? Isso é emoção. E isso, quando vem para o corpo, uau, me faz ir para algum lugar, me move. Então, emoção me move. Sentimento, gente. Sentimento é aquilo que eu sinto, mas só eu percebo. Só eu percebo. Por exemplo, o assunto de hoje. O tema de hoje. Qual é o tema de hoje? O impacto da culpa no processo de educação dos filhos. A culpa é um sentimento. Então, sentimento é o que eu sinto dentro de mim, aqui dentro, e as nossas emoções e sentimentos acontecem sempre aqui, nessa região aqui do do nosso tórax, né? Não do abdômen, do tórax. Ou seja, sentimento é aquilo que eu sinto, que está dentro de mim e que só eu sei. Pode até ser, dependendo do grau de conhecimento, de consciência, de vínculo que eu tenho com alguém, com o meu filho, dentro da minha família. Por isso, eu acabo dizendo, né? Me abrindo, sabe aquela coisa assim, me abrindo, né? Esta culpa faz parte do sentimento. Só que tem um detalhe, gente. Presta atenção, tem um detalhe. As nossas emoções, elas precedem os sentimentos. E os sentimentos, depois eles refletem nas nossas emoções. Ou seja, Ana, por isso que você está falando coisas relacionadas, e você disse no início que fariam partes da mesma moeda? Exatamente. São lados diferentes, porém fazem parte e partes da mesma moeda. E o afeto, hein? O que seria esse afeto? Onde é que esse afeto entra? Gente, o afeto é justamente esse conjunto, essa ligação, essa conexão. Gravem isso, escrevam isso. Aliás, eu nem perguntei, mas você tá com o seu caderninho aí, com a sua caneta? Vocês viram hoje quantos resumos eu acabei postando? Eu postei e depois o dia foi tão corrido que eu acabei não postando outros. Eu irei postar, né? Quantas mensagens e quantos resumos lindas, minhas alunas queridas fizeram e me enviaram, né? Então anotem isso. A nossa afetividade, o nosso afeto, ele é justamente isso. O vínculo, o elo que conecta a emoção, o sentimento e as ações. Um não vive sem o outro e um interfere no outro. Logo, voltando lá para o tema da nossa live de hoje, a culpa, que é um sentimento provocado por uma emoção, talvez de raiva, talvez uma raiva que aconteceu, eu já falei uma vez, eu já falei 2 vezes, eu já falei 3 vezes, eu já falei 4 vezes, não... E aí depois, esse sentimento de culpa por ter exagerado no momento da emoção que ferveu, te trouxe a culpa. Esta culpa, ela vai de frente, impactar
o processo de educação. Mas vai impactar como? Não é nem, na maioria das vezes, o impacto não é nem no filho. Muitas vezes o impacto é em você, enquanto mãe, enquanto família. O impacto acontece aí. Tem coisa pior, gente. Tem coisa pior. Sabe aquela frase? Eu já escutei, já falei, já senti, já vivi. A minha consciência tá tão pesada. A minha consciência está tão pesada. Gente, tem coisa que impacta mais a nossa vida, o nosso desenvolvimento do que esta consciência pesada. Esta consciência pesada nada mais é, nada menos do que a culpa. É claro que este impacto, gente, ele vai acontecer poderosamente em você, em mim, mãe, né? Mas ele chegará no nosso filho ou nos nossos filhos, né? Chegarão. Por quê? O que acontece quando a gente está com a consciência muito pesada? Quando você fala assim, peguei pesado demais, não deveria ter feito tal coisa, nossa, falei o que eu não devia, fiz o que eu não podia, exagerei, nós vamos lá e tentamos consertar de um outro jeito. Aí nós tentamos então dar algumas coisas para compensar o que foi descompensado. Entenderam? Anotem aí. Quando esta culpa está fortemente conectada, impactando o processo, eu vou e tento compensar o que foi descompensado. E aí, quando eu compenso o que foi descompensado, meu Deus, vocês já viram o trilho descarrilha? Quando um trilho descarrilha, né? O trem, ao invés de seguir reto, ele faz uma... Lembra? Ontem eu postei, até acabei postando à noite, né? Uma foto, né? De uma estrada de ferro, onde um trem passa, e ali tem uma curva que o trem tem que fazer. Pois é. Se for só uma curva, beleza, ele faz uma curva e depois ele pega o caminho de volta. Mas e se de repente ele vai e sai do trilho? Imaginem só quantas coisas. Olha lá o tema: impacto, impacto, impacto. Ou seja, Ana, mas poxa vida, como é então, né? Se as emoções, elas nos validam, nós, enquanto seres humanos, né? Não existe nenhum ser humano neste planeta, neste universo, que não tenha as emoções, que não viva essas emoções. Ou seja, então, se não tem como nós fazemos? Tcharam! Lembra? Autoconhecimento. Quanto mais eu me entendo, quanto mais eu sei como eu funciono, quanto mais eu sei o que dispara, os gatilhos que são disparados, que me faz ter muita raiva, ficar incontrolável. Quanto mais eu me conheço, mais eu me aproximo da autorregulação. E esta autorregulação me permite controlar esta ação, este movimento da emoção que totalmente, muitas vezes são
intuitivos, impulsivos, incontroláveis. Até que você não o controle. Até que você não pegue o fio da meada. Portanto, quando nós entendemos, quando nós vemos, quando nós vamos compreendendo isso, nós vamos então olhando para todo esse processo e nós vamos abrindo, descortinando e ficando para nós ricamente claro, a ponto de enxergarmos. Se fez sentido, se está fazendo sentido tudo isso que eu estou falando para você, chove coraçãozinho aqui no Instagram. Mande mensagem, mande aí um joinha, um soquinho, um coraçãozinho para eu entender que aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou falando está fazendo para você sentido, né? Não há outra razão de estar aqui que não seja você, né? Não há outra razão de estar aqui que não seja acreditar neste processo, viver este processo e levar este processo para você, né? Eu troco qualquer coisa no mundo, né? Qualquer coisa para estar aqui, para estar estudando, para estar buscando e para levar para você. Eu acredito nesse processo. Eu vivo este processo de uma forma full time, de uma forma. Não existe outra forma de viver este processo na minha vida. Eu sou esta mãe e esta profissional que vivo o tempo todo olhando para estas possibilidades, para esta ampliação de escolhas e de oportunidades para que eu possa levar para o outro, para o meu filho, para minha filha, ou para o meu cliente que eu atendo, ou dentro dos cursos, das palestras, dos workshops que eu dou, a oportunidade das escolhas para que sejam ampliadas e eles sigam e sejam aquilo que eles desejarem ser. Porque aquilo que faz sentido para você pode ser que não faça sentido para mim. Aquilo que faz sentido para mim pode ser que não faça sentido para você. E aí que tá a beleza da vida, desse processo humano, não é? Não é diferente com os nossos filhos. Não, aquilo que muitas vezes faz sentido para mim, Ana, enquanto mãe da Isabela, da Fernanda e da Ana Carolina, não faz sentido para elas. Ou pode fazer sentido para Ana Carolina e não fazer sentido para Isabela e para Fernanda. Ou seja, se eu não tenho muito claro, se eu não entendo a função das minhas emoções, a função das emoções delas, o sentimento, a afetividade, se eu não consigo ter clareza de tudo isso, pode ser que em muitos momentos, eu acabe enfiando o pé na jaca e ficando depois com essa culpa a ponto de ter que repará-la, não é? Gente, hoje foi incrível, né? Minha filha, a Isabela, nesta quarentena, a Isabela tem ficado, nós, né, estamos ficando juntas, né? E estamos em casa. E a Isabela fez uma pergunta. Eu estava estudando tal, e ela veio e me fez uma pergunta. Ela falou: mãe, me explica uma coisa, porque eu não sou mãe. Ela foi tão bonitinha, ela falou assim: eu não sou mãe ainda, né? Gente, antes de contar o que ela me falou, só para vocês entenderem, então eu tenho 3 filhas, né? Ana Carolina tem 30 anos, ela é casada, já tem um filho que é o Bento, meu neto, tem 2 meses. E aí eu tive a Isabela e a Fernanda, né, que são gêmeas, e tem 28 anos. Então são 3 mulheres já adultas, profissionais, enfim. E aí a Isabela, né, uma das gêmeas,
ela chegou em mim e disse assim: mãe, me explica uma coisa, eu ainda não sou mãe. Como é que é tudo isso? Por que tudo isso? Né? Quando foi que tudo isso começou a ser olhado, a ser considerado? Antigamente, ela falou, não era diferente as coisas, não? Eu falei, exatamente, meu amor, era diferente. Eu falei, olha, na verdade, lá em 1980, quando Gardner, ele vai lá e uau, traz pra gente, né? Joga pra gente a teoria da inteligência emocional, das inteligências múltiplas, da inteligência emocional. Isso começa a pipocar uma série de coisas, né? Depois a neurociência vai, uau, explode quando, através da ressonância magnética, ela consegue enxergar que o cérebro funciona de uma forma diferente daquela que até então era conduzido. Lá em 1990, lá no Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, eles se juntam. O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, né, que é o PNUD, mais o Jacques Delors, né, que é da Unesco, e a partir daí eles organizam um debate super importante sobre a importância de uma educação plena, de uma educação que considere o ser humano na sua totalidade. Ana, gente, aqui eu tô trazendo apenas um dado de estudo, só para vocês também, porque fez parte da pergunta da minha filha, mas um dado só para vocês entenderem o embasamento de tudo isso, ou então a raiz, né, de todo esse contexto, esse texto, esse contexto, esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Ou seja, gente, quando nós olhamos, e eu disse para Isabela, falei, filha, quando nós olhamos para nós mesmos e entendemos que nós, seres humanos, podemos entender, acolher as nossas emoções, sejam elas quais forem, e a partir daí nos conectarmos e construirmos, irmos construindo os nossos sentimentos, as nossas relações, os nossos vínculos, nós vamos dando as mãos e vamos crescendo juntos. No caso, eu dei a mão para ela, né? Dei a mão para ela e falei, olha, vem cá, dá sua mão aqui. Nós vamos crescendo juntas, como mãe e filha. Né? Foi lindo, né? E ela me abraçou e disse isso mesmo, né, mãe? Falei, lembra quando você era criança? Né? Quando vocês... E aqui eu vou partilhar uma história com vocês, uma dinâmica que eu tinha e que eu tenho até hoje na minha vida, dentro das minhas paredes familiares. Faço muito isso com as minhas filhas. Durante o dia, né, vamos todas nós, né? Eu trabalho, tenho uma vida corrida, muito corrida, sempre tive. E sempre acreditei que dentro deste contexto, dentro desta vida corrida, né, o mais importante na vida não é a quantidade de nada, mas a qualidade de tudo. Seja desde um prato, né, saboroso, até um relacionamento. A quantidade é o que menos importa. Então, olhando para isso e acreditando nisto, né, eu chegava, as meninas já estavam em casa, mas eu chegava em casa quando elas eram pequenas e antes de qualquer coisa, nós íamos todas pro meu quarto. E na minha cama, eu sempre fui apaixonada por café, sempre. Então, nós fazíamos café, colocávamos numa bandeja, uma xicrinha de café para mim, elas nunca tomaram. E lá na cama,
nós nos sentávamos e colocávamos ali o café e ali nós partilhávamos o dia. Então, cada uma ia contando como tinha sido o seu dia, o que tinha acontecido, como tinha acontecido, e uma ia conectando a outra, que ia conectando a outra, que ia conectando a outra, que ia conectando a outra, e ali, posso dizer para vocês, isso sim, elas eram pequenas, elas tinham 7 anos, 6 anos, e aí, ali elas foram crescendo, né? Então, claro que a comunicação ela foi sendo evoluída, mas o afeto, gente, né? Sabe o afeto que eu falei no começo dessa live? O afeto que é o celeiro, né? Onde eu guardo as emoções e os sentimentos. Então, ali, esse afeto, ele foi sendo expandido e aprofundado de uma tal forma que hoje nos dá essa liberdade ou esta intimidade dela me fazer uma pergunta desse tipo e tantas histórias. Para vocês terem ideia, até hoje, a Carolina com 30 e as meninas, a Isa e a Fer com 28, até hoje, quando nós temos qualquer assunto para conversar, né, que seja fora da nossa rotina, é na cama, no meu quarto, com uma bandeja, uma garrafa de café e hoje algumas xícaras, porque a Isabela ficou uma tomadeira de café como a mãe. A Fer também, né? Só a Ana que não. Ou seja, percebem? Então, quando eu olho, né, lá quando nós começamos a falar do desenvolvimento humano, né, que é o processo de ampliação das escolhas que eu faço. Quantas vezes eu cheguei na minha casa cansadíssima, um prego, mas aquele ritual, aquele momento, aquela conexão era uma escolha minha, né? Porque através dela eu estava ali tirando, acho que até por isso que eu bati no óculos, né? Tirando as máscaras e sendo, porque lá fora, né? Não que a gente use uma máscara de falso, nada disso, de ser falso, não, mas lá fora, né, na escola, por exemplo, eu sou uma persona, no consultório uma persona, no restaurante outra persona, mas ali, em cima da minha cama, não existe persona. Em cima da minha cama, eu sou a mãe, eu sou a Ana Cristina, a mãe da Isabela, da Fernanda e da Ana Carolina, né? Um ser humano que tem, né, todas as suas conexões, as suas convicções e etc, 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 etc. Ou seja, quando nós olhamos para esse processo, então nós vamos entender que ele tem, ele está todo conectado, ele está aberto e nós precisamos então fazer as conexões para que ele cumpra esse papel de desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele é aqui algo estático, parado? Não, o desenvolvimento é um processo, e esse processo ele tem um movimento, né? Então, voltando e trazendo para cá o nosso tema de hoje, esse impacto da culpa dentro deste processo faz parte deste celeiro de emoção mais sentimento que completa, né, que faz com que com que o meu afeto receba e seja o portador daquilo que de fato afeta, né? Imagine, eu tenho aqui a emoção e eu tenho aqui os sentimentos.
Como não afetar? Como não afetar? Não é? Então gostaria muito, né, de pedir para você pensar aí um pouquinho, né, o que tem, né, o que tem, quais são os impactos, o que tem sido afetado dentro das culpas que você carrega aí dentro de você. Porque quando nós temos sentimentos de valência, de valor negativo, a tendência desses sentimentos negativos, muitas vezes, é de nos congelar, de nos paralisar. E aí cada um tem o seu modo, né? Uns se fecham, outros saem fazendo coisas que não pensam, não param. Outros adoecem, outros tentam compensar daqui, compensar de lá, compensar de lá. Outros, sabe aquela, a compensação do que foi descompensado. Ponto. Exatamente isso. Então, eu queria propor, né, que você pensasse o que tem estado tão descompensado, impactado em você a partir das culpas ou da culpa que você traz dentro de si, dentro deste processo de educação dos seus filhos, da sua filha, do seu filho ou dos seus filhos. O que você acha? Me diga aí, o que você acha disso, né? Mande aí uma chuva de coraçãozinho para eu entender, me mande umas mensagens. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Vocês conseguiram entender o que é emoção, o que é sentimento, o que é afeto e o que tudo isso junto e misturado tem a ver com o tema da nossa live de hoje? Então, que nós possamos, né, fazer com que isso nos traga luz, né? Não nos traga culpa, nos traga luz, para nós entendermos que humanamente, as minhas emoções podem e devem ser vividas ou serem vividas na sua totalidade. E está tudo bem, ainda que ela talvez não seja tão agradável, né? Eu sempre digo que todas as nossas emoções são úteis, seja uma emoção de alegria, seja uma emoção de medo, raiva, etc, etc. Então, não se esqueçam, emoção, aquilo que me move, ela é sempre física e intuitiva, porque mobiliza o meu físico, né? Meu corpo. Sentimento, o que eu sinto que está dentro de mim e que só eu sei. Tipo, a culpa. E afeto, aquilo que acolhe as emoções e os sentimentos. E o fato de acolher e de fazer a conexão entre os dois lados da moeda afetam a nossa vida. Afeta a minha, afeta a do outro, né? Eu, Ana, né, não consigo, não vivo sozinha, né? Ainda que eu não tivesse filhos, por exemplo, que eu vivesse, morasse sozinha, etc. Mesmo assim, né? Então, as minhas ações, por que nesse momento que nós estamos vivendo aí essa pandemia, nós temos que viver esta quarentena, né? Para nós evitarmos quantas coisas, né? Simplesmente, às vezes, somente de um toque. Fazendo uma relação muito superficial, claro, mas para a gente poder entender um pouquinho desse contexto. Tá bom?
Gente, olha, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu trouxe hoje. O de amanhã, vocês não fazem ideia do que vem amanhã, do tema de amanhã, que será uau de significativo. Tenho certeza que vocês adorarão, que fará muito, muito sentido para vocês, tá bom? Quero convidá-los a... Ontem nós falamos de uma tarefa, né? Que foi anotar, prestar atenção entre ontem e hoje nas emoções mais relevantes dos filhos e compartilhar comigo. Aqueles que compartilharam comigo, eu pude interagir e nós fizemos uma troca aí, né, de informações, de orientação e tal. A de amanhã, mesma coisa. Qual a principal culpa que você sente em relação ao seu filho, à sua filha, aos seus filhos? Qual o impacto dessa culpa, dessa principal? Se você quiser, pode compartilhar. Eu convido você até a dar um título para essa culpa. Essa culpa, ela precisa de um nome. A gente começa a olhar, pôr luz nessa culpa quando a gente, por exemplo, começa a pôr nome. Vamos desdobrando, né? Aumentando, ampliando. Olha lá, ampliando, né? Nós vamos... É o processo de ampliação das escolhas e oportunidade, tá? E aí, se você conseguir aí dar um título, um nome, um sentido, um significado, compartilhe comigo no meu direct, se for no Instagram, nos comentários. Só preciso falar uma coisa para vocês. Tanto a live do Face quanto do YouTube acabou aqui, acabou, tá bom? Só ficará 24 horas no Instagram. Então, quem não assistir em 24 horas, não assistirá mais, tá bom? Gente, lembra da frase de ontem? Hoje tem outra frase. E olha, essa frase de hoje, quando eu pensei nesse tema, quando eu estudei, quando eu busquei, né, dentro de mim este tema, eu construí uma frase, e essa frase daqui a pouquinho ela sobe para vocês aí compartilharem, né, para vocês usarem para a vida de vocês e darem de presente para quantas pessoas vocês quiserem. É a seguinte frase: as emoções, todas as emoções, nos empodera, nos dá poder. A culpa, lembra da culpa que ela rouba, né? Então, a culpa nos empobrece. Então, as emoções me empodera, a culpa me empobrece. Você quer o quê? Ter poder ou ficar ali pobrecito? Não é? Tá bom? Gostaram? Foi importante? Valeu a pena? Pra mim foi muito importante. Muito obrigada, viu? Por vocês estarem aqui, por compartilharem comigo esse tempo, a atenção de vocês. Gratificante e gratidão por estarem aqui. Para mim foi muito importante. E amanhã, gente, não posso contar o tema, mas amanhã, umas 8h30 da manhã, vocês já saberão o tema. É só correr no feed. No feed não, nos meus stories, tanto do Insta quanto do Face, que vocês saberão já o tema da live da tarde. E já podem compartilhar com as pessoas. Tá bom? Então, até amanhã, né? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E nos veremos às 18h18 amanhã.